Togejushi Akazukin, um anime de 2006, sobre um garoto que entra em um mundo de contos de fadas, junto com suas amigas três mosqueteiras, para derrotar uma bruxa maléfica que quer o raptar a qualquer custo. Que, por início, é uma premissa bem simples, mas consegue ser uma obra encantadora, devido aos seus personagens carismáticos e únicos, aos segredos que o anime não revela logo de cara para você, e também com seu maior tema, que é vender brinquedos não, como não enlouquecer após perder uma coisa muito importante para você. A maioria dos episódios segue uma fórmula bem definida, com os protagonistas explorando alguma localidade nova, conhecendo mais ou sobre o mundo ou sobre si mesmos, e com um confronto no final contra os vilões. Entre os vilões principais, temos a Gretel, uma waifu com uma espada gigante, e outro que é o Randagyo, que é só um gato estúpido. Enquanto Gretel é uma boa rival para as protagonistas, conseguindo lutar de cara a cara contra elas e tendo seu próprio arco pessoal, o nosso gato estúpido é um tanto diferente dela, já que a sua personalidade, diferente de todos os outros personagens da obra, não é como se fosse uma imagem pronta, e sim um grande quebra-cabeça de coisas confusas e mentiras, mas que quando organizadas da maneira correta, forma o personagem que reflete da melhor forma os temas principais desse anime. Então, por causa disso, hoje eu decidi desvendar o que há por trás desse homem, ou gato, sei lá, você decide aí. Na sua primeira aparição, Randagyo já é estabelecido como o cara que comanda os monstros da semana, ficando por trás desses bichos aleatórios que morrem em 3 ou 2 tapas das protagonistas, levando assim a diversos fracassos cômicos, mesmo que o Randagyo se esforce tanto, lute tanto para conseguir capturar aquela criança. Então no final o Randagyo sempre leva uma bronca dos seus superiores por ser um incompetente, um inútil, e a vida que segue tudo se repete da mesma maneira no próximo episódio. O anime tenta mostrar essa incompetência do Randagyo, mostrando seu vício em certos tipos de alimentos e o seu grupinho pessoal de subordinados, que é nada mais do que seus amigos de banda, que às vezes ajudam nas lutas, mas na maioria das vezes são mais inúteis do que o próprio Randagyo. Como vemos, ele é um personagem bobalhão, não leva as coisas muito a sério. Apesar de seus atos, ele não necessariamente simpatiza com os motivos da bruxa má, mesmo não sofrendo lavagem cerebral. Ele não parece se importar muito com o que vai acontecer depois de capturar o protagonista, tanto que ele até é amigo dele, ele simpatiza com os personagens. Parece que ele está fazendo tudo isso como se fosse uma zoeira, uma aposta, e mesmo basicamente morcegando em seu serviço, ele não recebe nenhuma punição severa da bruxa má. A pior coisa que lhe ocorreu foi ser mandado para a cama. Só com isso, é fácil de subestimar esse gato. E talvez essa mesmo seja a intenção dos roteiristas desse anime, já que o Randagyo foi baseado principalmente no Gato de Botas, que é um personagem que você definitivamente não deve subestimar, mas também no Gato dos Músicos de Bremen, que conta a história de animais velhos domésticos que foram abandonados após se tornarem inúteis, fazendo assim que esses animais sonhassem em se tornarem grandes músicos e viajar para Bremen, que é uma cidade onde eles poderiam alcançar toda a sua liberdade e viverem a melhor vida possível. Mas a história não acaba com eles chegando a Bremen, e sim acaba com eles roubando uma casa de ladrões e ficando ali no conforto para sempre ao invés de alcançar Bremen. De certa forma, isso reflete a personalidade de Randagyo. Ele não se importa em vencer, ele não se importa em alcançar os objetivos da bruxa má, ele só se importa com o conforto e com a rotina. Apesar de treinar com seus amigos em suas operações musicais, ele parece que não acredita muito eles irão realmente alcançar o sucesso, se tornarão músicos de verdade. Em vários momentos na história, fica difícil imaginar como uma pessoa tão infantil como o Randagyo consegue ficar à frente das operações da personagem mais forte do anime. Talvez ele seja mais útil do que pareça? Olhando pelo menos ao perfil oficial do personagem que eu encontrei no site da TV Tóquio, o seu perfil não faz questão de o subestimar, e sim mostra o quanto ele é inteligente
e alguns detalhes estranhos como a sua idade. Enquanto vemos vários personagens masculinos mais maduros que o Randadio, na volta dos 20 ou 17 anos, Randadio viveu por centenas de anos, ou seja, no mínimo 200 anos, 10 vezes mais do que a maioria dos personagens. O que aconteceu com você, Randadio? É possível que em todo esse tempo ele não conseguiu largar de sua ingenuidade. Ou será que a sua ingenuidade é proposital? Para isso devemos analisar a motivação desse vilão. O que o Randadio quer alcançar estando aliado ao maior mal já visto em todo esse mundo mágico de contos de fadas? Bem, pelo visto o Randadio foi expulso e não aceito de uma escola de canto, junto com seus amigos. E também não foi aceito no exército principal da Bruxa Maléfica, que de início faz todo sentido, mas com o decorrer da série, se percebe que certas coisas não se encaixam. É mostrado que ele a todo momento pode sim praticar música com todos seus amigos e tem várias chances de fomentar a sua carreira, enquanto ao exército da Bruxa Maléfica, ele é provavelmente a pessoa que já está no maior cargo possível, já que de todos os subordinados da bruxa, ele é o único que está cometendo todo o mal de livre e espontânea vontade. O único enviado para missões muito perigosas, como trocar informações com um rei de outra facção. Ele é basicamente um personagem que subitamente tem muitas habilidades a seu dispor, como por exemplo, conseguir a todo momento encontrar os protagonistas a pé, sem nenhuma magia de teletransporte, ao contrário dos outros vilões recorrentes como ele. Pense numas pernas fortes. A sua habilidade de liderar monstros da semana é mostrada que é toda planejada por ele mesmo. Os monstros não são dados de graça para ele pela Bruxa Maléfica. Como que ele faz esses monstros? De uma maneira um tanto assustadora. Ele pode trazer os monstros ou de objetos ou de outros seres vivos, que na maioria das vezes são outros animais falantes, assim como ele. E, possivelmente, vários dos monstros que aparecem no início da série são sim humanos que viraram monstro contra a sua própria vontade. Obrigado, Randadio. Irei ter pesadelos com isso. Ele supostamente tem vários conhecimentos ocultos e antigos que ele não deveria ter, e certas habilidades físicas incríveis, como podendo sobreviver a ataques que nenhum de seus monstros buchas sobreviveriam, sua incrível força capaz de carregar 2 crianças, suspeito, e o seu rabo que estica para conseguir segurar uma criança. Fora umas outras habilidades aleatórias aí que eu não quero listar. E o Randadio usa muitas vezes essas habilidades para causar traumas de graça. A sua missão principal é simplesmente capturar o protagonista, mas ao invés disso, ele aproveita para, por exemplo, machucar e destruir vilarejos inocentes, cometer blasfêmia ao transformar uma estátua reverada como Deus em um monstro, e outros atos que miram justamente na história e cultura de certa população. E como um cara que é um pau mandado, Randadio parece que nem precisa ser mandado pela Bruxa Má para cometer os seus atos, já que após ela finalmente ser derrotada nos episódios finais, Randadio volta novamente para atacar os protagonistas, mesmo que tudo já acabou a guerra. Randadio, o que você está fazendo? É como que ele não quisesse em si alcançar o seu objetivo, e sim apenas continuar uma luta, continuar a sua rotina, continuar no conforto. E quando a Bruxa Má realmente conseguiu alcançar um grande objetivo durante a série, ele nem se importou, ele nem se alegrou, ele só estava lá aproveitando o terror para roubar seu precioso alimento. É nisso que a idade de Randadio começa a fazer sentido. Como a história original dos músicos de Bremen, ele já é um gato velho, que provavelmente já viu de tudo na sua vida. E quando você vê de tudo, as coisas começam a ficar sem graça. A rotina deixa de ser mágica, a vida deixa de ser um conto de fadas, que é o tema dessa história. Você se lembra de como um dos temas principais desse anime era a perda? Então, em um dos episódios, Randadio finalmente percebe o quão bom era realmente a sua vida. Quando seus amigos percebem que Randadio está começando a ignorar muito eles por causa de seus novos objetivos e acaba ficando tanto sem tempo para os ensaios musicais, eles começam a ficar preocupados, até que eles descobrem que a Bruxa Má anda ameaçando o Randadio. Então os amigos deles decidem a coisa mais lógica o possível. Eles entregam sua vida, se transformando em um monstro para ajudar o seu amigo, esperando com quase toda certeza que eles irão de fato morrer. Ótima ideia. O Randadio obviamente começa a ficar desesperado. Ele não esperava que isso iria de fato ocorrer. Ele finge que tudo está ok e vai lutar de novo contra os protagonistas, como tudo acontece, como a rotina dele funciona. Até que ele desaba no choro quando acorda para a realidade. Mas infelizmente, como isso ainda é um anime de criança, eles não puderam deixar um final tão triste para a história de Randadio. Eles alcançaram algum jeito de curar os 3 amigos dele, que conseguem sim voltar ao normal, após sentir muita dor e acabarem destruindo
seu tão sonhado palco onde eles queriam cantar juntos. E essa cura foi ao custo de perder todas as memórias com o Urandádio. Tem uma cena até bem triste para esse anime. O Urandádio cantando sozinho após tudo isso ocorrer, mas não dá para dizer que ele não mereceu. Talvez foi nesse momento onde ele percebeu o que ele realmente estava fazendo. Ou não, porque depois ele foi fazer as mesmas merdas de novo. Mas é assim que continua o ciclo. E talvez algum dia o Urandádio perceba que a vida é assim, uma aventura, e não precisa ficar no seu conforto para sempre. Ou não. Não há uma resposta definitiva para isso. Cada um tem a sua própria resposta. Mas a resposta de Urandádio, com certeza, não foi a melhor de todas. O protagonista principal, ele é caçado principalmente porque ele é a união entre os dois mundos. O mundo da ciência e o mundo da magia. Por vários motivos teorizados. A história não coloca tudo aquilo claramente para você. Mas o motivo principal, na minha cabeça, é o amor do protagonista pelas histórias, pela beleza do mundo. Ele consegue enxergar a magia no dia a dia, mesmo sendo uma pessoa habitando no reino da ciência. Ele não vive no modo automático, no modo avião. Para o protagonista, o mundo da ciência e o mundo da magia não são diferentes, eles são um. E enquanto Urandádio não vê o mundo como magia, apesar de ser justamente do reino mágico, e vive como se tudo fosse para continuar daquele jeito onde estava, sem perceber quantas coisas boas ele realmente tem. Talvez ele tenha desistido de tudo após a sua primeira rejeição na escola de música. Ou talvez ele tenha desistido só apenas ver as coisas se repetindo novamente e novamente. A série possui um tal fatalismo entre as linhas do seu roteiro, com certas coisas se repetindo de novo e de novo. A Bruxa Má foi presa há muitos anos atrás e agora está prestes a ser presa de novo. O mundo mágico deles foi separado do mundo da ciência a certo ponto, e há várias histórias diferentes em cada localidade do mundo, colocando assim na mesa a possibilidade que o mundo deles não se dividiu só uma vez, e sim diversas vezes, como um ciclo. E de ciclo em ciclo as coisas ficam chatas. Mas sabe o que não é chato? Ver o baque da vida ferrar com esses safados. E para esse novo 2026, eu espero que você valorize as coisas que você tem, pois mesmo no conforto e na chatice, há muitas coisas que amamos sem nós darmos valor. E é isso. Eu lhe agradeço pela atenção e Deus te abençoe. Tchau, tchau.